Aprendendo com as provações. Hoje concluiremos a justificativa número 46 para a ocorrência de provas em nossa vida. Estamos estudando a experiência de Moisés. É bastante comum presenciar um questionamento que se faz ao Senhor do porquê Moisés não ter sido convocado para libertar seu povo quando tinha ainda seus 40 anos de idade e estava no auge das suas forças física, mental e intelectual. Do ponto de vista da lógica humana, o melhor momento para Moisés libertar seu povo seria justamente esse. Ele estava dentro do palácio do rei e detinha poderes militares elevadíssimos. Poderia até mesmo ter planejado e executado a deposição de Faraó e assumido seu lugar. Poderia ainda ter esperado somente um pouco mais para ser coroado rei e, com isto, simplesmente baixar um decreto real liberando a saída dos israelitas do Egito. Mas não é assim com o nosso Deus. Há muitas outras demandas que devem ser pesadas e consideradas. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55:8. Pense nisto. Foi a experiência ganha durante os anos de labuta e espera em Midian, aquele espírito de humildade e longanimidade ali desenvolvidos, que preparou Moisés para defrontar com paciência a incredulidade e murmuração do povo, e o orgulho e inveja daqueles que deveriam ser seus inabaláveis auxiliadores. Dizem as Escrituras: guiará os mansos retamente e aos mansos ensinará o seu caminho. Salmo 25:9. Os mansos são guiados pelo Senhor, porque são dóceis e dispostos a serem instruídos. Ellen White, livro Patriarcas e Profetas, página 384. Ao nosso ver, haveria pelo menos 2 importantes efeitos negativos se Moisés houvesse sido convocado para essa missão ainda jovem, aos 40 anos de idade. Primeiro efeito negativo. Com aquela sua personalidade de homem vigoroso, poderoso, impetuoso, lembremos-nos de que ele matou um egípcio simplesmente por estar maltratando um hebreu. Ele jamais conseguiria conduzir o povo pelo deserto durante os 40 anos seguintes. Ele mesmo teria levantado um exército para destruir o rebelde Israel ou teria levado o povo de volta ao Egito, pois sua paciência, supostamente curta, não suportaria tais pressões de um povo tão murmurador, agressivo e ingrato. Moisés podia até possuir competências e habilidades técnicas suficientes para ingressar nesse empreendimento, mas não possuía todas as competências e habilidades comportamentais que o credenciassem para essa desafiadora empreitada. Segundo efeito negativo. O Egito não teria recebido a oportunidade de arrepender-se e converter-se ao Senhor, reconhecendo-o como único e verdadeiro Deus. O próprio Moisés, aos 80 anos, foi para Faraó um testemunho vivo do poder transformador de Deus. Tutmés III conhecia muito bem a Moisés e sabia não tratar-se mais do mesmo homem. Algo tremendo acontecera e ele tinha plena consciência de que o Deus do qual Moisés agora lhe falava era realmente capaz de transformar também o seu duro e irredutível coração. Além desse testemunho vivo de Moisés para Faraó, os próprios flagelos pelos quais passou o povo do Egito também tinham como principal intenção fazer com que Faraó conhecesse e reconhecesse o Deus de Moisés.
O Moisés de 40 anos teria promovido o caos total para as duas nações, diferentemente do Moisés de 80, que cumpriu a contento a sua missão, que na verdade desdobrava-se em duas, tanto para com os egípcios quanto para com o povo hebreu, pois 1. Deixou muito bem claro para os primeiros quem era o Deus vivo e verdadeiro, e como era o seu poder e amor para com seus filhos, mesmo para com os mais rebeldes. E 2. Conseguiu levar o segundo grupo ao seu destino, a terra prometida de Canaã, onde manava leite e mel. Na visão onisciente e eternamente amorável de Deus, o Egito e o povo hebreu eram como que dois meninos que brigam por algo, sendo que um estava oprimindo o outro por causa de seus interesses egoístas, e que os dois precisavam aprender lições de abnegação, fraternidade e de reverência para com o Pai eterno. E assim foi. O Senhor enviou o seu servo para propor um acordo em que os dois sairiam altamente beneficiados. Primeiro, um povo ficaria onde estava, sendo governado agora por um líder transformado, não opressor, não arrogante, não mais idólatra e depravado. Se nos lembrarmos do exemplo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veremos que esse tipo de conversão é, sim, possível. Seria uma nova nação com novas perspectivas de desenvolvimento e paz. E, segundo, o outro povo iria para a terra da sua promessa, livre e enriquecido com a presença constante do Senhor entre eles. Mas, infelizmente, as coisas tomaram outro rumo no Egito, o que de forma alguma invalida as impactantes tentativas do Pai Eterno de trazer o melhor para os dois povos. Enfim, Moisés foi um homem preparado por Deus para assumir uma gigantesca responsabilidade. O mais belo nisto é que Moisés consentiu com o Senhor nesta preparação. Talvez esta obra confiada a Moisés tenha sido a maior confiada a qualquer homem. Depois de Jesus, é claro, que foi o homem-Deus libertador da humanidade toda. Libertar e conduzir uma nação à presença de Deus foi sim uma obra extraordinária, única na história. Libertá-los já seria uma prova quase insuperável para qualquer mortal. Conduzi-los a Deus seria algo sobrenatural, algo que somente o próprio Deus poderia operar, pois o povo era extremamente rebelde, oriundo de um contexto de idolatria e maldade, onde passara mais de 4 séculos aprendendo a viver longe do Senhor e das suas eternas leis. Seriam 40 longos anos de murmurações e rebeldias. Somente um milagre poderia confirmar essa libertação e essa condução até a terra prometida. Moisés era esse milagre, um homem provado e aprovado na fornalha das provações divinas. Uma pérola de esperança para você. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir. Isaías 59, 1. Por favor, espalhe esta mensagem, compartilhe, para que também outras pessoas conheçam o poder maravilhoso de Deus para nos transformar em pessoas melhores. Inscreva-se nesse canal e deixe aí o seu like. Deus lhe abençoe ricamente.